gente então tem com esse movimento de queda livre? O que a gente começa a saber? O que a gente começa a pensar? Eita, minha bolinha aqui tá apagada. O movimento de queda livre, eu vou abandonar, eu vou largar, eu vou deixar um corpo a uma determinada altura. Então eu quero muito que você preste atenção nesse vocabulário, porque quando eu falo isso, eu quero te dizer que a velocidade inicial desse corpo era 0. Se eu quiser te contar algo diferente, eu vou falar que eu lancei, que eu joguei, que eu arremessei, tá? Então começamos aqui com velocidade inicial igual a 0. Como é um movimento de queda, o que eu quero que você já consiga perceber? Que se eu virasse para você e falasse assim, desenhe a velocidade para onde ela tá, se era para cima ou para baixo, que você já conseguiu responder sem muitos problemas que a velocidade de queda está apontada para baixo. Então o que eu tenho? Que a velocidade vai apontar para baixo e mais, que a aceleração da gravidade também aponta para baixo. Então vai ser a primeira diferença que a gente tem desse primeiro exemplo. Então aqui a velocidade está para cima, a aceleração está para baixo. Aqui a velocidade está para baixo e a aceleração está para baixo. Pensando nisso, o que nós vamos escrever então? Vamos pensar que aí nós estamos também com a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a mesma gravidade que eu tenho no primeiro exemplo. Passados, transcorridos 1 segundo, qual que é a velocidade do corpo? A velocidade do corpo vai aumentar 10 metros por segundo a cada segundo, que é o que me garante essa aceleração. Portanto, passados 1 segundo, essa velocidade passa a ser 10 metros por segundo. E aí, de novo, trocando caretão, gosto desse. Passados mais 1 segundo, o que acontece com a gravidade? Ela mantém a mesma, falando o seguinte para a velocidade. A cada 1 segundo, aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo. Então, se era 10, ela passa a ser 20 metros por segundo. E aqui, se eu tivesse que desenhar um vetorzinho menor, aqui um vetorzinho maior. E passados mais 1 segundo, qual é a velocidade desse corpo? Então, a gente vai lá e coloca uma VF de 30 metros por segundo. Ou seja, nesse caso eu tenho velocidade e aceleração apontando para a mesma direção, mesmo sentido, então eu posso classificar sem muito sofrimento que isso daqui é o MR e o V acelerado. Sabendo disso, quais são agora as implicações de ter pensado todo esse movimento nas contas? Então eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar as nossas 3 equações de MR e UV aqui, ó. E aí eu vou fazer as adequações que eu tenho que fazer com relação a cada caso. Então eu vou começar com esse daqui. Então tá, coloquei as minhas 3 equações e o que a gente vai trocar? Eu vou usar o vermelho para fazer as trocas, tá? Então eu vou fazer uma sequência de vermelho, preto e azul. Quais são as adequações a serem feitas? Primeira adequação, toda vez onde estiver escrito aceleração, então aceleração aqui e aceleração aqui, você vai trocar o A pelo G, porque agora não é uma aceleração qualquer, é a aceleração da gravidade. Então a sua equação vai ficar assim, ó. Então tá, primeira adequação feita, troca todas as acelerações por gravidade. Segunda adequação, a distância percorrida pelo corpo, seja na subida, seja na descida, pensando que a gente está sempre lidando com o mesmo nível, eu vou chamar de altura. Então, ao invés de na minha equação chamar de distância aqui e chamar de distância aqui, eu vou chamar de altura. Então, você vai trocar D por H. Então, eu fiz as adequações com relação aos nomes. Falta um detalhe para eu te falar. Essas são as equações para quando a gente estiver fazendo lançamento vertical. A adequação é o seguinte. Se eu chamar a velocidade para cima de positivo, então a gravidade para baixo ela tem que ser negativa.
Então, nas minhas contas, eu preciso expressar a gravidade negativa. E a gravidade sempre aparece aqui multiplicando alguém, ó. Gravidade vezes tempo, gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2, gravidade vezes 2 vezes altura. Então, quando eu multiplico uma coisa negativa, então ela torna o número inteiro negativo. Então, o que eu vou fazer? Aonde tiver G, eu tenho que trocar o mais por menos. Pronto. Essas são as equações de lançamento vertical. Agora, vamos fazer as equações de queda livre. Vamos pegar a queda livre. Eu, de novo, vou representar as 3 equações que a gente tem. E aqui, como nós já fizemos a transformação desse lado, trocando G por A por G e D por H, eu já vou fazer aqui direto, tá? Já fiz a minha relação de troca de notação, de letra. E aí a gente vai fazer a mesma pergunta que a gente fez aqui. Será que eu tenho que trocar sinal? Será que depois de escrever as duas, alguém tem que trocar sinal? E aí o questionamento é interessante. Porque você falou pra mim, professora, aqui quando a gravidade está para baixo, a gente teve que colocar ela negativa. Então aqui a gravidade está para baixo, eu também tenho que colocar ela negativa. Se você quiser seguir esse referencial, não tem problema. Então, a gravidade para baixo é negativa, só que no nosso exemplo, então, de queda livre, as velocidades também são negativas, porque elas também estão para baixo. Então, se eu fizer a adequação, então ficaria assim, vou fazer em verdinho porque eu vou apagar. Mas ficaria assim, ó, menos a velocidade final é igual a menos a velocidade inicial, menos GT. Porque todo mundo seria negativo. Mas você, por simplificação, então não precisa trocar o sinal. Porque se você multiplicar por menos 1 dos dois lados, você troca o sinal dessa equação sem problema. Ops, caiu. Então, em geral, a gente não faz essa troca. Se velocidade e aceleração estão na mesma direção e sentido, você pode manter o sinal positivo sem problema nenhum. É como se nesse caso daqui, a gente tivesse, por exemplo, orientado que para baixo é positivo. Então, todo mundo é positivo, sem problema nenhum. Tranquilo? Então tá. Pra última coisa que eu vou te falar. Eu vou pegar agora porque eu preciso do preto. Existe uma simplificação no caso de queda livre. Alguns livros gostam de colocar assim, equações para o caso de queda livre. Então, nem sempre essa simplificação é válida. Ela é válida se o corpo foi abandonado. Só nesse caso. Por quê? Porque aí a nossa velocidade inicial é zero. Então, se a velocidade inicial é zero, então todo mundo que é V0 nas minhas equações se torna zero. E aí a equação fica menor, fica mais enxuta. Fica parecendo que é outra, mas não é. Então, vamos lá. Se eu substituir V0 igual a zero nessa equação aqui, o que ela vira? Ela vira VF é igual a GT. Se eu substituir V0 nessa segunda equação, o que eu vou ter? Você vai ter que H é igual a meio de GT ao quadrado. E se eu fizer V0 nessa equação aqui, que é a que mais aparece no geral, você vai ficar com o seguinte, VF é igual a raiz de 2G H. Se você não entendeu por que é raiz, é porque sobra um VF ao quadrado igual a 2GH. Então eu coloco raiz dos dois lados. Então a raiz de VF ao quadrado é VF e do outro lado fica a raiz de 2GH. Tem um pessoal que prefere decorar isso daqui, mas lembrando, olha, não tem problema, mas ela só é válida, essa simplificação só é válida se ninguém lançou o seu corpo. Se tiver lançado, você já não pode mais lançar B0 como zero, você já não simplifica, tá? Último detalhe dessa matéria. Observa que quando o corpo é lançado, ele foi lançado com uma velocidade de 30 metros por segundo. Ele demorou 3 segundos para chegar à velocidade zero. Primeira coisa importante, se o ponto de saída é o ponto de chegada, então o tempo de subida é igual ao tempo de
descida. Se eu demorei 3 segundos para subir, eu demorei 3 segundos para descer. E outra coisa importante, a velocidade de lançamento, que foi a 30 metros por segundo, em módulo é igualzinho à velocidade de chegada, 30 metros por segundo. Isso te garante que quando você manda alguma coisa para cima, o treco não volta com uma velocidade absurda ou quase parando. A velocidade que você lançou é a velocidade que o corpo chega. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Morrendo de saudade, mas já são, vocês não acreditam no horário da madrugada que nós estamos nesta gravação, porque ela deu errado 10 vezes. Mas eu amo vocês. Um beijo, até boa noite. Boa noite não, sei lá que horas vocês estão vendo isso. Cruze, tchau.